O collection do banco de dados é uma parte muito importante do sistema, que pode fazer o Proteus se comportar de uma maneira totalmente imprevisível. Fica aí que eu vou falar mais sobre isso. Primeiro, o que é collation, né? Então, vou colocar uma parte mais técnica, assim. É a forma de codificação dos caracteres no banco de dados, a forma como ele guarda esses caracteres. Isso influencia diretamente na ordenação dos dados. Agora, falando da forma mais objetiva, né? O collation é a configuração, né, do seu banco de dados, é um tipo de configuração que você escolhe nele, e a gente tem que usar a configuração indicada pela TOTOS. Simples assim. A TOTOS diz que você tem que usar X, você tem que usar X, porque senão você perde suporte ao sistema. Às vezes o sistema até funciona bem com a collation errada, e acontece muito. Até instalações feitas pela própria TOTOS, mas você perde suporte ao sistema. Então, o ideal é que você esteja na collation correta. E qual é que eu devo utilizar, né? Então, daqui a listagem de quais collections por banco de dados você tem que usar. Aqui tem os bancos DB2, Informix, SQL, Oracle e Postgres. Só que você vê que tem alguns bancos que o Proteus nem usa mais, né? Esse DB2. E aqui está a listagem dos bancos homologados. Aproveite e já mostra essa informação. Então, o DB2, o suporte terminou, Informix. Então, você vê que só está ativo aqui o SQL Server, o Oracle e o Postgres. E aqui tem cada uma das collections, né? Isso é algo que você deveria passar para o pessoal de TI ou para o seu DBA. Certo, não vamos dizer que eu já estou usando o Proteus, eu não vou instalar ele um novo. Não adianta eu passar para o DBA criar um banco com a collection nova. Como é que eu sei o que eu estou usando é o correto, né? Assim, você vai precisar de alguns comandos no banco de dados. São esses aqui. Eu vou mostrar diretamente no banco, né, na ferramenta do banco, para te mostrar como é que funciona. Então tem esses comandinhos que eu já vou mandar no final do artigo para você baixar, que ele mostra qual é a collection que você está utilizando. Então você roda esse aqui. Detalhe, esse comando aqui é para SQL Server, certo? Cada banco no Oracle é outro comando e no Postgres também. Aqui o exemplo que eu estou passando para você é no SQL, que a grande maioria do pessoal do Proteus utiliza, né? O banco que é mais utilizado. Então a gente coloca esse comando e ele vai dizer aqui, lá tem um General Bin. É exatamente aquele que a TOTOS indicou. Então estão aqui os comandos, né? Esses comandos são para SQL Server, certo? Se você utiliza outro banco, são outros comandos. O que eu estou passando para você são do SQL, que é a maioria dos clientes, né? A grande maioria dos clientes Proteus utilizam SQL Server. Então você roda esse primeiro comando aqui, só marcando ele, e ele vai colocar lá tem um General Bin, que é exatamente o que você precisa, né? É a collection correta. E se você quiser ver de cada banco, né? Porque esse primeiro comando ele traz da instância do SQL Server como um todo. E aqui ele vai mostrar de cada um dos bancos. Então vai dizer os bancos que eu tenho, né? Eu tenho o 2210, tenho o do T-Reports, e ele vai mostrar que todos estão lá em General Bin. Então se você vê isso, tá tudo ok, pode seguir, o seu problema não é esse. Pode relaxar em relação à instância, em relação à collection. Eu coloquei um comando um pouco mais avançado aqui, que ele vai dizer a collection de cada coluna do banco de dados. Então ele vai dizer cada uma delas qual é o collection, porque existe a possibilidade de você, mesmo num banco que está com a collection correta, você ter uma coluna numa collection errada. Porém, assim, você não deve se preocupar muito com isso não, porque se o banco está correto, possivelmente todas as colunas também estão. Mas sabe como é, às vezes a gente fica com a pulga atrás da orelha, então roda esse comandinho aqui que ele vai estar todas as colunas, você pode investigar melhor. Deixa eu voltar para a apresentação aqui. Beleza, e agora o que é que eu faço, né? A gente tem duas possibilidades depois de rodar os comandos, né? Ou eu estou com a collection correta, ou estou com a collection errada, né? E para cada uma delas eu tenho que procurar uma solução diferente. Primeiro, estou com a collection correta. Tudo ok, segue, isso não é um problema para você. Porém, se eu estou com a collection errada, não tem o que fazer, você tem que corrigir. Porque se você ficar sem tomar nenhuma ação usando o Proteus dessa forma, qualquer comportamento errado que o Proteus tenha, você vai ficar desconfiado que seja collection. Às vezes ordenação de relatórios, às vezes comportamento de rotinas, muita coisa. Então, o ideal é corrigir e você já ter essa pendência, né, essa pulga atrás da orelha. Então, vamos lá. Como é que corrige? São dois passos, né? Primeiro, chamar um DBA para te ajudar nesse processo. Porém, a TOTOS já tem uma ferramenta que chama DBTools e até menos utilizado do que deveria, porque é uma ferramenta muito boa, que ela serve exatamente para fazer essas correções de collation e também migrações de dados. Vamos dizer que você use o SQL Server e queira ir para o Postgres. Você vai usar o DBTools para fazer isso. Vamos dizer que você está no SQL e quer passar para outro SQL, numa outra versão. Você pode usar o DBTools também. Então é uma ferramenta muito útil, que você escolhe o banco de dados de origem e o banco de dados de destino, e ele faz já essa migração para você, já com todo o respeito à forma com que o Proteus utiliza as tabelas, os defaults dos campos. É muito importante isso. E até porque é um detalhe, às vezes você quer fazer esse tipo de migração e chama só um DBA. E a forma como ele faz a migração faz o Proteus não funcionar bem. Então, assim, é muito indicado você usar sempre o DBTools. A gente já usou diversas vezes, é muito bom, é otimizado, ele funciona em paralelo, funciona muito bem.
Então, dessa forma, você corrige essa questão do collection. Beleza? Vamos lá. A finalização do post hoje eu queria fazer de uma forma diferente. Eu queria pedir sugestões de assuntos. Então, aqui na descrição, também no artigo e no comentário fixado, vai ter um formulário que você pode colocar. Coloca seu nome lá, seu e-mail e o assunto que você sugere que a gente faça um vídeo. Então, pode ser uma funcionalidade nova, alguma funcionalidade já existente que você queira que a gente disseque mais. Então, coloca lá que a gente vai pegar os mais indicados, que sejam compatíveis com a gente fazer um vídeo para o máximo de pessoas possíveis e vai fazer esse vídeo para colocar para todo mundo, né? Aqui também eu coloco o material para download, né? Se você colocar o seu e-mail lá, você vai receber essa query, né? Que eu passei lá do SQL Collection, para você saber se está collection certo no SQL. Vou passar o link dos collections homologados, né? Para você saber qual é a descrição de cada um. O link da documentação do DBTools e o link para os bancos homologados. É sempre bom ter isso, porque às vezes você tem dúvida até qual é a versão do banco homologada para o Proteus, porque não basta dizer que é SQL Server. Às vezes a versão também faz muita diferença. Então é bom você ter esse link sempre à mão para usar naqueles momentos que alguém pergunta. Se gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha, é muito importante pra gente. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.